Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso sobre licitações, eu gostaria de tratar nesta aula dos objetivos do sistema licitatório, incluindo aí a discussão sobre a vantajosidade e sobre o desenvolvimento nacional. Vejam, quando nós analisamos a Lei 14.133 de 2021, nós encontramos no artigo 11 uma lista de 4 incisos. Nós temos 4 incisos no artigo 11, porém, eu diria que esses 4 incisos se resumem a 3 grandes objetivos da licitação. Tá bom? Então, nós temos 4 incisos, porém, é possível dizer que, na verdade, os objetivos do sistema licitatório são 3. O primeiro deles é a busca da vantajosidade na contratação pública que a administração pretende realizar por meio dos processos licitatórios. O segundo objetivo é conferir tratamento isonômico aos interessados em contratar com o Estado e em participar da licitação. E o terceiro objetivo é o de promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Eu comentarei cada um desses 3 grandes objetivos nesta aula. O primeiro deles, como dito, é o da vantajosidade. É comum dizer que as licitações se guiam pela busca da vantajosidade. A questão que fica é, o que seria essa vantajosidade? O que seria o melhor contrato? O que seria a melhor proposta que a administração deveria levar em conta para celebrar um ajuste com particulares? Então vejam que nós podemos compreender, nós podemos interpretar a vantajosidade em diversas perspectivas. Num sentido estrito, que leva em conta o curto prazo, nós podemos dizer que existirá vantajosidade sempre que a administração pública maximizar os seus benefícios pelos recursos que investe no contrato. Então, num sentido bem restrito e de curto prazo, a vantajosidade seria, portanto, o menor custo para viabilizar aquele contrato e atender à pretensão da administração pública. O problema é que essa ideia de vantajosidade em sentido estrito, como menor custo no curto prazo, nem sempre é uma ideia compatível com o princípio da eficiência e principalmente da efetividade da ação administrativa. Por quê? Porque nós sabemos que aquilo que pode ser aparentemente benéfico, aparentemente vantajoso no curto prazo, nem sempre é a solução mais vantajosa numa perspectiva ampliada, numa perspectiva de longo prazo. Nós conhecemos do nosso dia a dia o ditado que o barato pode sair caro. Vejam, esse ditado tem tudo a ver com essa nossa discussão. Algumas coisas, alguns contratos podem parecer muito vantajosos no curto prazo, mas quando nós consideramos as consequências de longo prazo, aquele contrato que era barato, numa primeira perspectiva de curto prazo, mais restrita, acaba se mostrando um contrato completamente desvantajoso no longo prazo. Então vejam, é por isso que é tão difícil discutir vantajosidade, porque a vantajosidade pode variar de acordo com as perspectivas de análise que nós adotamos. Se nós adotamos uma análise de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, isso naturalmente vai influenciar aquilo que eu entendo como vantajoso, tá certo? E também a vantajosidade varia muito de acordo com uma perspectiva subjetiva. Quais são os sujeitos que eu estou considerando para fazer análise de vantajosidade? Eu considero apenas as partes contratantes, a administração pública e o vencedor da licitação, ou devo considerar também outros sujeitos que são atingidos pelo contrato, como cidadãos que se relacionam com a administração pública? Enfim, o que eu quero dizer é que a discussão da vantajosidade é simples apenas na aparência, porque quando nós refletimos sobre esse assunto, nós percebemos que é muito difícil definir o que é vantajosidade. A nova lei de licitações, a 14.133, evolui bastante em relação à legislação anterior na compreensão de vantajosidade. Veja que o artigo 11, inciso 1º, fala da vantajosidade e
ao falar desse assunto, diz expressamente que a administração deve considerar o ciclo de vida do produto. Por que isso? Porque muitas vezes a administração se fixa, se restringe a analisar o preço daquilo que vai ser pago pela celebração do contrato. Ou melhor, a administração leva em conta apenas o preço para adquirir algo. No entanto, numa análise de longo prazo, é importante que a administração também verifique quais são os custos que ela terá ao longo do uso daquele objeto. E, inclusive, após o uso daquele objeto. Eu vou dar um exemplo. Imaginem vocês que a administração queira comprar veículos. A administração, numa primeira análise mais restrita, poderia simplesmente considerar o preço de cada veículo que está ali indicado na licitação pelos licitantes. Tá certo? Então, cada licitante traz o seu preço para o veículo que é ofertado à administração. Eu posso fazer uma análise considerando simplesmente esse preço no momento da licitação, uma análise de curto prazo, imediatista. No entanto, eu posso fazer uma análise mais ampla, que leva em conta o preço que é pago pelo veículo na licitação, ali na hora que se celebra o contrato, não é, com o vencedor da licitação, mas, além disso, considerar também o preço de manutenção do veículo, o preço de seguro, os valores que a administração perderá com a depreciação do valor do veículo, os preços que a administração obterá ao alienar o veículo daqui a alguns anos. Enfim, se nós ampliamos a perspectiva de análise, nós podemos perceber que aquele veículo que aparentemente era muito vantajoso no momento da licitação, que tinha um bom preço, que a administração aparentemente deveria adquirir no momento da licitação, ao longo do contrato pode ser um veículo extremamente custoso, tá certo? Então é por isso que eu digo que a nova lei dá um passo bastante importante quando diz que nós temos que pensar a vantajosidade, levando em conta o ciclo de vida do produto, não apenas aquele valor que é indicado pelos licitantes no momento da competição que antecede o contrato, tá bom? Vejam, como é que, de maneira geral, a legislação leva a administração pública a obter essa vantajosidade. Então, nós temos um conjunto bastante amplo de regras que, direto ou indiretamente, dizem respeito a esse tema. Eu vou aqui indicar algumas apenas a título de exemplo. A legislação diz, por exemplo, que a administração não pode aceitar sobrepreço ou superfaturamento. Então, vejam, isso é uma forma de obter vantajosidade. A administração não deve aceitar sobrepreço, ou seja, uma proposta na licitação que tem um valor acima daquele que é praticado no mercado. Isso é o sobrepreço. A lei veda a contratação de bens com sobrepreço ou de serviços com sobrepreço. Tá bom? Outra coisa, a lei também proíbe o superfaturamento. Pode ser que a administração celebre um contrato por um preço de mercado, mas ao longo do contrato, aquela pessoa contratada, uma empresa ou mesmo uma pessoa física, adote uma série de expedientes para obter ganhos adicionais indevidos. Esses ganhos adicionais indevidos ao longo do contrato é o que nós chamamos de superfaturamento. Então pode ser, por exemplo, que a empresa que tenha que construir a ponte com um determinado tipo de cimento substitua aquele cimento mais caro de alta qualidade que ela deveria utilizar por um cimento bem mais barato de péssima qualidade. Então vejam, por meio dessa substituição de material, essa empresa estará praticando superfaturamento, tá bom? Outra coisa, a legislação diz que a administração não pode aceitar propostas que sejam inexequíveis. Existem propostas que têm um preço tão baixo que muito provavelmente, se a administração contratar essas propostas, a empresa contratada ou a pessoa física contratada não conseguirá executar o contrato satisfatoriamente, porque o preço é muito baixo e nós sabemos que se o preço é muito baixo, ou aquela empresa está praticando um preço predatório, um preço propositalmente baixo para prejudicar os seus concorrentes no mercado, ou aquela empresa está praticando um preço mal calculado, um preço que não é, na verdade, suficiente para cobrir todos os seus custos na execução do contrato. Isso pode acabar gerando um problema para a administração pública. A empresa, por exemplo, se não tiver os recursos para executar o contrato,
pode suspender a execução, abandonar a obra e assim por diante. Além disso, é muito importante, sempre que possível, para garantir a vantajosidade, que nós combinemos a análise de preço com a análise de qualidade. Nós sabemos que na lei de licitações existe a possibilidade de se fazer o julgamento pelo menor preço, mas também existe a possibilidade de se fazer uma combinação de preço com técnica, não é isso? E também de se adotar um critério de melhor técnica. Para fins de vantajosidade, é sempre positivo que nós pensemos na combinação de critérios, mas, obviamente, nem sempre isso é possível. Muitas vezes a administração acaba contratando apenas pelo critério de preço e isso acaba gerando contratos que nem sempre trazem para a administração os produtos ou serviços de melhor qualidade. Então, vejam, nós precisamos pensar a vantajosidade nessa combinação de vários critérios, não apenas pensá-la numa análise restrita de preço. Outra coisa, a legislação diz muito claramente que a administração tem que planejar bem a licitação, tem que conduzir uma fase preparatória da licitação. Para quê? Para evitar que se celebre qualquer tipo de contrato, um contrato mal feito e que no final não seja vantajoso. E por fim, é também possível e até recomendável que a administração observe as externalidades, os efeitos que o contrato gera para terceiros, principalmente os efeitos negativos. E busque, ao desenhar o contrato, ao fazer a modelagem do contrato, criar mecanismos para contornar esses efeitos. Nós precisamos pensar também a vantajosidade, portanto, num sentido amplo, de maneira a que esse contrato gere benefícios para o Estado, mas também para a sociedade. Tá bom? Um outro objetivo aqui da lei de licitações, que é muito importante, é o tratamento isonômico. Obviamente, se não houvesse licitação ou se na licitação fosse possível criar qualquer tipo de tratamento dos agentes econômicos, na prática nós poderíamos correr o risco de o Estado direcionar os seus recursos financeiros em benefício de um sujeito ou de outro. Então, a ideia é que o Estado deva ser muito objetivo, deva utilizar a isonomia sempre que escolhe uma pessoa física ou jurídica que receberá recursos públicos para executar um contrato em favor da administração. Essa ideia de tratamento isonômico está ligada diretamente aos princípios da ordem econômica previstos no artigo 170 da Constituição da República, em especial o princípio da livre concorrência e o princípio da livre iniciativa. O Estado, inclusive, quando realiza uma licitação, quando busca celebrar um contrato, deve zelar por esses princípios da ordem econômica, tá certo? Todos esses princípios guiam a contratação pública e, inclusive, a licitação. E é por isso que a própria lei de licitação diz muito claramente que o Estado deve afastar qualquer tipo de discriminação indevida, o Estado deve evitar privilégios ou vantagens ilegais para determinados licitantes, o Estado deve zelar para evitar conflitos de interesses. Por exemplo, lá na lei de licitações, nós encontramos um dispositivo que veda, não é, a participação de servidores públicos na licitação como competidor, não é, como participante, tá certo? Então, temos uma série de regras que estão principalmente lá no artigo 9º e no artigo 10 da lei de licitações que visam a concretizar essa lógica de tratamento isonômico, que visam a concretizar a livre concorrência e a livre iniciativa nas licitações. Outra coisa também bastante importante, as condutas que, de alguma maneira, busquem frustrar o caráter competitivo da licitação são condutas também puníveis na esfera penal. O artigo 337-F, que foi incluído no Código Penal pela Lei de Licitações de 2021, diz muito claramente que frustração de competitividade na licitação constitui crime, tá certo? Então, as pessoas físicas que promovam, que de alguma maneira se envolvam nessa conduta de frustrar a competitividade dos certames serão responsabilizadas, inclusive na esfera criminal.
Bom, há ainda um terceiro grande objetivo do sistema licitatório, pessoal, que é o desenvolvimento nacional sustentável. Esse grande objetivo foi incluído na nossa legislação pela Lei 12.349 de 2010. Então vejam que o objetivo de desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas não é um objetivo novo, é um objetivo que já está lá na legislação desde 2010 por conta da Lei 12.349, que alterou a Lei de Licitações antiga de 1993. Quando nós falamos de desenvolvimento nacional sustentável, nós estamos falando, portanto, da necessidade que o Estado desenvolva políticas que, ao mesmo tempo, sejam capazes de promover a defesa do ambiente, as condições sociais e o crescimento econômico. Então, vejam que a sustentabilidade está nessa zona de interpenetração do ambiental, do social e do econômico. Uma política e, portanto, uma contratação que só viabilize, que só favoreça o crescimento econômico não é sustentável. Uma política que só favoreça o ambiente também não é sustentável. A sustentabilidade se encontra nessa zona de interpenetração das três áreas, do ambiental, do social e do econômico. É preciso que o Estado desenvolva suas políticas, inclusive as contratações públicas, no sentido de gerar efeitos positivos para essas três searas, para essas três esferas de interesses. Tá certo? Bom, como é que nós podemos acoplar esse objetivo de desenvolvimento nacional sustentável às licitações? Há uma série de formas para se fazer isso, existem alguns decretos no Brasil que explicam com mais detalhes como é que isso vai ser feito, mas, em simples palavras, eu diria que nós podemos acoplar o desenvolvimento nacional sustentável, em primeiro lugar, à descrição do objeto. Toda vez que a administração contrata algo, a administração define um objeto do contrato. Qual é aquele serviço, qual é o produto, qual é a obra que se deseja contratar. E ao desenhar o objeto do contrato, já é possível ali relacionar o objeto com o desenvolvimento nacional sustentável. Então, por exemplo, em vez de comprar um simples papel, a administração pode comprar um papel que seja produzido de maneira ambientalmente adequada, tá certo? Em vez de contratar uma obra que gaste muita energia, a administração pode prever no objeto do contrato uma obra que seja responsável, que seja econômica em termos energéticos. Tá certo? Então, existem várias maneiras de se acoplar isso no desenho do objeto, na descrição do objeto do contrato. É também possível absorver essa lógica de sustentabilidade na habilitação. O Brasil, em certa medida, faz isso porque hoje, quando nós olhamos a habilitação das empresas na licitação, nós percebemos que ali se consideram alguns aspectos trabalhistas e sociais. Então, se a empresa é devedora na área trabalhista ou no campo da previdência social, há um problema de habilitação para essa empresa. Então, portanto, nisso nós enxergamos uma preocupação com a sustentabilidade na perspectiva social, tá certo? Mas, enfim, alguns outros países vão além, alguns outros países prevêem outros requisitos de habilitação nessa linha mais sustentável. O Brasil, porém, é um pouco tímido nesse campo, embora preveja algumas regras, sobretudo de caráter mais social. Em terceiro lugar, nós podemos acoplar a sustentabilidade ao julgamento das propostas e, em quarto lugar, nós podemos acoplar a sustentabilidade à execução contratual. Podemos prever, por exemplo, que o contrato seja executado de maneira mais favorável à sustentabilidade, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, são apenas algumas ilustrações de como a sustentabilidade aparece na lei de licitações. Então vejam lá o artigo 26. O artigo 26 cria a figura da margem de preferência. Pela figura da margem de preferência, o Estado pode contratar um licitante que ofereça um preço maior que o menor preço. Então, aquele licitante que é contratado, ele não tem um menor preço, ele tem um preço que está numa faixa de 10% ou 20% acima do menor preço, mas o Estado é autorizado a contratar esse licitante que tem um preço um pouco maior pelo fato de que, de alguma maneira, aquele licitante tem um papel importante para o desenvolvimento nacional sustentável. Então, há na nossa lei, só para exemplificar, margem de preferência para a contratação de bens reciclados. Esse é um exemplo, existem outras possibilidades de margem de preferência. Outra coisa,
a nossa Lei Complementar 123 prevê uma série de regras especiais para incluir as empresas de pequeno porte, as microempresas, nas licitações. Dentre os vários mecanismos que essa lei complementar prevê, eu citaria aqui a licitação exclusiva. Essa legislação prevê licitação exclusiva para contratos de menor valor. E, portanto, nessas licitações exclusivas, só microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar. Essa é uma forma de se promover, portanto, desenvolvimento nacional sustentável nas licitações, principalmente na faceta do crescimento econômico, principalmente na faceta de abertura dos mercados públicos a agentes econômicos de menor porte. Mais aqui um exemplo para vocês. O artigo 25, parágrafo 9º da Lei de Licitações de 2021 traz algumas novidades interessantíssimas, como a possibilidade de que a administração pública exija que a empresa contratada empregue vítimas de violência doméstica. Então, a administração pode exigir que a empresa contratada empregue um número mínimo ali de mulheres que tenham sofrido violência doméstica. Essa é uma inovação da nova lei, tá bom? E, para fechar, em matéria de contratação direta, em matéria de contratação sem licitação, se nós olharmos o artigo 75 da Lei de 2021, encontraremos ali várias medidas de desenvolvimento nacional sustentável. Por exemplo, a possibilidade de contratação direta por dispensa de associações de deficientes. Então vejam que o meu intuito aqui não é esgotar essas figuras, existem vários outros mecanismos de licitação verde, de licitação socialmente responsável na nossa legislação. Eu quis aqui simplesmente dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor como isso funciona, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.